aquelas orações, aquele salmo de Davi, quando ele reconhece o seu pecado. O pecado dele de adultério com a Batseba, o pecado dele de ser responsável pela morte do esposo dela. Então agora aqui ele começa a narrar a dor que ele sentia. O pecado que ele causa dor, uma dor na alma, uma dor emocional muito grande. Então esse Salmo 38, Davi disse assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Olha só, nem me castigues no teu furor. Aqui fala, queridos, da disciplina divina. O Davi, queridos, ele estava consciente de que as consequências do seu pecado eram inevitáveis. Entenda isso, querido. As consequências do pecado, elas são inevitáveis. Deus nos ama. Ele perdoa, o sangue de Jesus lava, limpa e purifica de todo pecado. A Bíblia diz assim: dos seus pecados não me lembrarei mais. Porém, queridos, as consequências do pecado, elas são inevitáveis, certo? Então, amados, o Davi, ele estava consciente disso. Então, por isto, ele não tentava se eximir de suas culpas, mas ele pedia que, junto com o juízo de Deus, com o juízo divino, queridos, viesse também a sua misericórdia. Amados, olha, o arrependimento, ele traz perdão e ele cancela a condenação eterna. Quando a pessoa se arrepende, ela pede a Deus o perdão, ela recebe o perdão e cancela vamos dizer assim, a punição dela eterna, a separação dela eterna de Deus. Porém, meus amados, a consequência do pecado, ela é inevitável, certo, amados? Então, esse é o tratamento que Deus ele dá, sem exceção, a todo ser humano. Então, portanto, pense se está disposto a enfrentar os sofrimentos advindos do prazer tão passageiro do pecado. Então, queridos, há pessoas que ela peca. O pecado, querido, o pecado dá prazer, dá. O pecado, prazer que ele dá à carne, quanto mais a pessoa peca, quanto mais a pessoa foi pecadora, ela sabe. Eu me converti cedo, no momento que eu estava colocando as manguinhas de fora para sair para o mundão, para o pecado, Deus me chamou, eu converti. No momento que eu estava tomando as minhas primeiras bebidinhas, indo às minhas primeiras festinhas, Deus já me chamou. Então, de uma certa forma, eu nunca experimentei esse mundão, como o pessoal fala, né? O mundo, o mundão, a night, né? A festa, a tertúlia, como fala no Nordeste brasileiro, né? A tertúlia, o forrozão, a night, o sabadão. A minha juventude era aquele tempo do John Travolta, os embalos do sábado à noite, o Dancing Days, a época das discotecas. Mas no que eu coloquei o pezinho para... Aí Deus já, você não vai não. Então louvado seja Deus. A pessoa que já experimentou o mundão, ela sabe que muitas vezes não é fácil sair. Ela sabe que o prazer é grande. Mas aqui, queridos, o Salmo 38 nos alerta que a pessoa tem que pensar antes, porque a pessoa desfruta desse prazer, mas um dia a conta chega, um dia a fatura chega, a consequência chega. O versículo 2 a 10 nos ensina, queridos, a não brincar com o pecado. Diz assim, ó, porque as tuas flechas se cravaram em mim,
e a tua mão sobre mim desceu. Olha aí. Não há coisa sã na minha carne, dor causa da tua cólera, nem há paz. Olha só, não há coisa sã na minha carne. Olha a situação que estava o Davi. Por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos. Olha só, gente, até os ossos de Davi doía. Não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Qual a loucura? O adultério com a Batseba, da manda matar o marido dela. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração, o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Então, queridos, não brinque com o pecado. O Davi, você vê aqui que ele estava sofrendo, queridos, fisicamente, ele estava sofrendo emocionalmente e ele estava sofrendo espiritualmente. Ele sabia que tudo o que ele estava passando, enfrentando, era resultado da sua desobediência, da sua insensatez. É o que fala o versículo 5, ó. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Então, amados, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que o pecado deliberado, o que é o pecado deliberado? Quando a pessoa ela peca sabendo que está pecando, tá ok? Então o pecado deliberado, ele traz um peso insuportável, pois aqueles que conhecem as Escrituras e desobedecem a elas, têm a plena consciência de sua separação de Deus. Este é o maior sofrimento. A pessoa estar separada de Deus. O versículo 11 diz assim: os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Olha só, queridos, aqui ele estava no sofrimento e ele estava sozinho. Queridos, os amigos chamam a pessoa para pecar, mas na hora que a pessoa colhe as consequências do pecado, os amigos querem distância. Você está entendendo aí? Até os amigos da bebida, eles chamam para beber. Quando o cara se torna um ébrio, um beberrão, eles, que ele não sabia beber. Pois é, eu dei uns conselhos a ele. Eles levam, depois que a distância. O rei, antes cercado por pessoas, veja bem aí, se vê agora só o abandono. Ele se sente agora. Ele era cercado de gente. Davi, você matou Golias, beleza. Agora eles queriam distância. Parte dos amigos se tornou inimigo e até queria matá-lo, para você ter uma ideia. Aqueles que restaram, queridos, não ajudaram em nada. Você já se encontrou nessa situação? Pessoas que estavam com você, dizia-se a seus amigos, de repente lhe viraram as costas. Mesmo tendo pecado contra Deus, o Davi, ele só pôde contar com ele no auge da sua dor. Então, amados, que o exemplo de Davi sirva para nos alertar quanto à nossa conduta de fé, certo? Que os exemplos dele venham nos alertar.
Compartilhe essa palavra. Não fique com vergonha de compartilhar, não. Às vezes a pessoa, porque ela tem medo, não, mas vamos ver. Os seus amigos têm que ver que você é uma pessoa de Deus. Ah, mas eu era pecador, todo mundo sabe do meu pecado. Eles precisam saber que hoje a sua conduta é de uma pessoa do bem, é de uma pessoa de Deus. Quando você compartilha, eles vão ver, eles vão ler. Opa, que isso? É a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode trazer paz. Você vê que Davi, ele pecou, seus amigos, até parentes, o deixaram. E o próprio Deus, o Davi, ele só pôde contar com Deus, queridos, na hora que ele estava lá no auge da sua dor. É como se Deus dissesse a ele, Davi, você quer a carne, você quer pecar? Vai, meu filho, vai, fica lá. Quando Davi estava com problemas espirituais, emocionais e físicos, porque o pecado atinge aí o espírito, a alma e o corpo, foi aí que ele começou a chorar, foi aí que ele começou a clamar a Deus. Deus, 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 Deus. Aí então Deus veio, usou de misericórdia, usou de compaixão. Queridos, é melhor a gente andar com Deus todos os dias, como Deus falou para Abraão. Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Querido Deus e Pai autor de nossa fé, eu te agradeço pelo dia que o Senhor fez, eu te agradeço por essas vidas que estão ao vivo aqui comigo, compartilhando a sua palavra. Eu sei que são pessoas que um dia experimentaram a dor do pecado, que um dia na sua alma, no seu espírito e quem sabe até no seu corpo, um dia experimentaram as consequências do pecado, a consequência de andar na contramão da tua vontade, dos teus planos, do teu propósito para nós. Senhor, que essa palavra possa nos ensinar, que a gente possa ter diante de nossos olhos essa dor, esse sofrimento de Davi, e termos a convicção de que não vale a pena o pecado, que não vale a pena fazer os desejos da nossa carne, que mais cedo ou mais tarde a fatura vai chegar, que o Senhor usa de misericórdia, que o Senhor usa de benevolência, e que muitas pessoas que hoje estão no pecado possam ter acesso a esta palavra, e que o teu Espírito Santo possa convencê-las, porque a tua palavra diz que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu tenho convicção, Espírito Santo, que não sou eu que vou estar convertendo, não sou eu que vou estar convencendo as pessoas, mas eu tenho convicção na minha alma, que é o Senhor que vai fazer a obra desta conversão. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós hoje e sempre. Queridos, essa palavra ela vai ficar aí agora no meu Face, à disposição, e eu vou colocá-la também no canal Leles. No canal Leles já são mais de 600 palavras para abençoar a sua vida. Olha, um beijo no teu coração. E viva Cristo!